são contradições. Porque no Novo Testamento nós vamos ver que Deus é amor. E no Antigo Testamento nós vamos ver o mesmo Deus que é amor, mandando ir no povo inimigo, matar mulher, criança, gado, exterminar com aquilo ali. Mas que Deus é esse então? Por isso nós temos que estudar a palavra do Senhor e não somente ler. Por isso, irmão, que muitos ateus por aí falam, mas se Deus existe, por que a fome na África? É o mesmo argumento, né? Se Deus existe, por que a guerra no Iraque que nunca acaba? Mas por quê, irmão? Porque pessoas não estudam a palavra de Deus. E chegamos aqui cumprindo o dia da colheita, do Pentecoste. E quando era o tempo, irmão, dessa festa de Pentecoste, eles iriam celebrar a bênção que Deus tinha dado na época da colheita. E ali eles tiravam as primícias. Isso quer dizer, irmão, a primeira coisa, os primeiros grãos que se colhiam, eles traziam até a festa do Pentecoste e ali oferecia ao Senhor. Então, meu querido, quer ter um culto de Pentecoste? Traga as primícias para a casa do Senhor. Sabe o que é isso? Eu não sei se aqui tem obra de assistência social. Trazer as primícias. Ô Senhor, minha dispensa está quase acabando. Eu tenho que renovar ali o estoque de comida. Chego na prateleira. Tá faltando arroz em casa? Mas espera aí. Eu quero ter um Pentecoste na igreja. Então eu vou levar 2 pacotes, porque o primeiro é para a obra do Senhor. Tá faltando feijão, vim aqui no Produto Brasileiro hoje. Acabou o feijão em casa que eu não fico sem. Mas eu vou tirar um das primícias da casa do Senhor. Aí, irmão, todo culto de Santa Ceia lá em Yuki, nós trazemos aos pés do altar as primícias. Nós chamamos do quilo do amor. Sempre que a pessoa for comprar algo, lembrar daqueles que estão necessitados, porque lá nós temos a obra de assistência social. Existem famílias que dependem da contribuição da igreja. Aí é lindo, irmãos. Muitas vezes sacolas e sacolas de mantimentos não perecíveis estão ali aos pés do altar. Isso que é Pentecoste. Isso que é trazer as primícias para a casa do Senhor. E cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veio sobre eles a manifestação, veja bem, veio sobre eles a manifestação do Espírito Santo. Aí agora eu quero trazer a mensagem, meus queridos, para os vossos corações. Essa manifestação do Espírito de Deus que veio sobre eles, trouxe o avivamento para aquelas pessoas que ali estavam. E nós vamos saber quais são as marcas desse avivamento, desta manifestação que veio ali em Jerusalém, na casa de Pedro, na sala, ou seja, no cenáculo, na sala, aleluias, ali daquela casa. Então, meus queridos, nós vemos, primeiro tópico que eu quero compartilhar com os irmãos, as marcas de um verdadeiro avivamento. Quando nós somos avivados, repita assim comigo, nós temos dedicação a missões. Dedicação a missões. Versículo 14 do capítulo 2 de Atos. Apenas a parte A do versículo. Veja bem que já havia acontecido a descida do Espírito Santo. E diz aqui, versículo 14, apenas a parte A. Parte A do versículo divide-se até 2 pontos. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, olha isso. Por quê, irmão? Porque ali quando estavam todos envoltos ali na presença de Deus, o povo começou a falar, mas o que está acontecendo? Estão embriagados?
estão falando em outras línguas, todos eles são lá da Galileia, mas nós ouvimos eles falar na nossa própria língua. Eles estão embriagados. Aí Pedro se levanta, olha aqui, irmão. Porque ele foi avivado, foi cheio do Espírito Santo de Deus. E ele se levanta para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Ele já tinha a chama de missões no seu coração. Ele tinha o desejo por aquele encontro que ele teve com a manifestação do Espírito de Deus. Ele sentia o desejo de explicar para o povo o que era aquilo. E aqui eu vejo também, irmãos, no versículo 41, Pedro ele começa a fazer um discurso explicando o que estava acontecendo. Não, eles não estão embriagados não, gente. Versículo 15, esses homens não estão embriagados não, como vocês pensam. Sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nós acabamos de ler aqui. E ele fala, Joel capítulo 2, versículo 28 ao 30. Ele cita que os irmãos forem ler depois. Os irmãos vão ver que vai se repetir Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 30. Aleluia. E aqui no versículo 41, irmãos, nós vemos aqui, olha isso, versículo 40 e 41. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava. Quem? Pedro. Dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, versículo 41, do capítulo 2 de Atos. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha isso, irmão. Em uma só pregação, em um só discurso, Pedro conseguiu converter 3.000 almas, conseguiu fazer com que 3.000 almas aceitassem a Jesus. Só que no livro de Mateus eu vejo uma verdade, irmãos. O livro de Mateus capítulo 24 diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, nos últimos dias, o amor de muito se esfriaria. Nos tempos de Pedro, ele pregava uma mensagem e 3.000 se convertiam. Hoje em dia nós temos que pregar 3.000 mensagens para um se converter. Mas é cumprimento da palavra do Senhor. É cumprimento. O esfriamento espiritual está rondando o povo de Deus. Está rondando o povo aí fora também. Já está muito mais difícil de apresentar Jesus para alguém. Aleluia. Mas eu vejo aqui, irmão, que Pedro, depois de ele ter sido cheio do Espírito Santo, ele já saiu pregar. Ele teve uma dedicação a missões, irmãos. Olha o que eu vejo aqui, irmão. Atos capítulo 8, versículo 26 e 27. No 27 até a parte A apenas. Atos capítulo 8, versículo 26 até o 27, na parte A do versículo 27, que seria até o ponto final da primeira frase. Versículo 26 do capítulo 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E o 27 até o ponto diz assim, e levantou-se e foi. Aleluia. Filipe, ele também estava na descida do Espírito Santo. Filipe, ele também foi envolto da glória de Deus. Ele também foi cheio e passou a falar novas línguas. E ele passou, irmão, a ter essa chama por missões. Ele foi e pregou para esse eunuco etíope, que estava lendo os rolos ali contidos as palavras do profeta Isaías. E ele não entendia. E o Espírito Santo disse para Filipe, olha, chegue do lado dele e pergunte se ele entende.
E Filipe perguntou e falou, não, como que eu vou entender se não há ninguém que me explique? Eu falei, então posso subir aí na carroça com você, na carruagem? Sim. E Filipe foi explicando as palavras ali. Diz a palavra que eles passaram perto de um rio. E o próprio eunuco, ele disse assim, olha, eis ali um rio. O que me impede de descer ali e ser batizado? Aí Filipe disse assim, olha, se você crê de todo o seu coração, nós podemos ir lá. Mas eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Aí eles desceram até o rio. Filipe batizou aquele eunuco etíope, um grande responsável, aleluia, ali do seu reino. E ali, irmão, quando eles saíram, diz a palavra que quando eles saíram da água, acredito que o eunuco estava ali, meio que tirando o excesso de água, quando olhou para os lados já não viu mais Filipe, porque diz a palavra que ele foi arrebatado. Olha isso, irmãos. A que ponto que chegava o avivamento naquelas vidas. E foi se achar em outras partes. Aleluia. E diz aqui, irmãos, olha onde ele foi parar. Versículo 39. Aleluia. Glórias a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor, irmãos. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em algumas cidades, igreja? Todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Dedicação a missões. Aquele que realmente pode dizer que recebeu um avivamento, que foi avivado, sente desejo de pregar a palavra do Senhor. É verdade, aleluia. Aleluia. É isso que o irmão Kumiyoshi esteve dizendo aqui. Nós temos que pregar mais. Nós temos que, aleluia, levar o evangelho mais às pessoas, meus queridos. Como crerão se não há quem pregue? Como vão acreditar num Deus que não se vê, só apenas se sente, se não há quem pregue, quem explique, quem mostre, quem apresente o Deus verdadeiro às pessoas que estão indo pelo engano? Então que nessa noite, o avivamento que vai vir sobre a sua vida, ele vai criar dentro da sua vida, dentro do seu coração, um desejo sobre missões. Amém, igreja? Primeira coisa que eu vejo, nós temos as marcas de um verdadeiro avivamento. Ele deixa uma dedicação a missões. Segunda coisa que eu vejo, repita assim comigo, perseverança na palavra. Perseverança na palavra. Versículo 42 do capítulo 2. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Apenas aqui, até a vírgula. E perseveravam, apenas a parte A, na doutrina dos apóstolos. Outra coisa, irmão. Quando nós ouvimos essa palavra doutrina, já vem na nossa mente, né? Ah, é saia comprida, né? Ah, doutrina é não cortar o cabelo. Não, doutrina é não usar isso, não usar aquilo. Mas eu quero te dizer, irmão, que doutrina nada mais é que o que está contido aqui na palavra do Senhor. Aleluia. Isso que muitas vezes nós achamos são usos e costumes. Quem sabe aqui na igreja de Osso tem um costume que na nossa igreja ali de Yuki não tem. Quem sabe se os irmãos forem até a nossa igreja, os irmãos vão notar algumas coisas ali que vão falar, olha, aqui tem isso, e lá em Osso não tem. Isso são usos e costumes. Ué, pastor, mas eu ouvi a minha vida inteira que doutrina é isso, pois ouviu errado. Ué, pastor, então meus pastores estavam errados? Sim. Porque doutrina bíblica é pregar a palavra.
não ensinar costumes. Costumes, irmãos, o que nós fomos ensinados no passado, eu não estou falando isso porque eu sou um pastor jovem, não, irmão. Eu sei muito bem o que pode e o que não pode. E ensino muito bem para a igreja o que pode e o que não pode. Mas a questão é que pastores, pessoas que pregavam a palavra do Senhor no passado, associavam usos com doutrina bíblica. E não tem nada a ver, irmão. Se nós pregarmos aqui então que não pode homem usar saia, como que nós vamos fazer, pastor, se nós formos pregar lá na Escócia? Pastor Abílio Santana passou por essa. Ele foi pregar lá na Escócia. E o pastor local falou: pastor, olha, dê-nos a honra do pastor pregar com um traje a rigor. Ele falou: não, baiano, colocar saia, não coloco não. Um cabelo da peste, coloco não. Quando ele viu, ele estava de saia pregando, irmão. E aí, como que faz? É doutrina bíblica isso? É costume, irmão. Principalmente nós que saímos do Brasil e estamos aqui, existe um choque que é chamado choque transcultural. Onde nós muitas vezes vemos aí quando tem Hanabi, quando tem Matsuri, essas coisas, eles usarem aquela yokata ou se não kimono. Aí nós falamos: nossa, mas isso é maneira de sair pra rua, né? No Brasil eles colocavam uma calça, né, bem justa. Mas isso daí, irmão, é o costume do país. E existem muitas igrejas por aí que na festividade, eu já conheci pastores que pregaram de kimono. Poxa, pastor, mas como? É um desrespeito nada, irmão. Nós estamos no costume desse país. Então, meu querido, doutrina bíblica, ponha isso na sua cabeça. Doutrina bíblica, irmão, é que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Aleluia, se converta dos seus maus caminhos. Isso que é doutrina bíblica, irmão. Agora, costume, se aqui não pode usar calça, irmão, isso aí é com o seu pastor. Se mulher não pode usar calça comprida, se mulher não pode cortar cabelo, se mulher isso, se homem aquilo, homem não pode usar short. Isso aí é costume, irmão. Se o que pode ou não pode, isso daí é costume. Que cabe ao dirigente, ao pastor, ver se isso vai trazer uma deficiência na obra, se permitir ou não. Então, irmão, doutrina bíblica não tem nada a ver com costume. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era o ministério da palavra. Até por isso que Pedro, ele instituiu os diáconos. Para que os diáconos pudessem ficar na área de visitação. Para que os diáconos pudessem ficar atendendo ali as pessoas que precisavam de ajuda. Para quê? Para que Pedro pudesse se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Então, irmão, simplesmente Pedro, ele ensinava a Bíblia. Ele ensinava o que Jesus, as palavras que Jesus tinha dito. Isso que era a doutrina que Pedro pregava. Então, irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha aqui, irmão. Para nós perseverarmos na doutrina, nós temos que examinar, irmão, a Bíblia Sagrada. É por isso que eu falei, irmão, que não há avivamento genuíno. Eu podia muito bem, irmão, nós, os pregadores, sabemos muito bem que existe uma lição na teologia que se chama homilética. A homilética, ela ensina a pregar. A homilética nada mais é que a arte de se expressar. E na homilética, irmão, existem muitos pontos que nós vemos grandes pregadores aí, que muitas vezes não é unção de Deus que está acontecendo, mas é simplesmente homilética que eles estão usando. A homilética ensina nós entrarmos lá aonde dá para entrar. Ensina nós entrarmos na emoção. Ensina nós entrarmos lá naquela parte que arranca lágrimas. Então, irmãos, nós que dominamos a palavra de Deus,
e também temos um certo conhecimento teológico, muitas pregações que nós vemos por aí, irmão, pode todo mundo estar lá, e tal, e tá aquele alvoroço, mas unção de Deus mesmo não tem. Porque são tudo palavras persuasivas. Se eu quiser fazer você chorar aqui, irmão, eu posso começar a trazer uma mensagem melancólica. Eu posso trazer uma mensagem que entra lá em algum momento difícil que você está passando. São tudo técnicas, irmãos. Mas, no entanto, quando nós obedecemos a voz de Deus e trazemos aquilo que Ele quer falar, aí Ele se encarrega, irmão, de fazer você sentir a presença dEle. Repita assim comigo: quem traz o avivamento, não é o pastor, mas é o Deus, que está no pastor. Aleluia. Amém, igreja? Amém, aleluia. Perseverar na palavra. Nós temos que examinar a Escritura, irmão. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Salmos 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Aleluia. Quando nós temos a palavra de Deus cravada no nosso coração, irmão, quando o Espírito Santo ele nos visita e nós somos avivados, nós passamos a nos deleitar mais na presença, na palavra do Senhor. Passamos a nos alimentar, a comer mais, irmão. É a mesma coisa de um mineiro, de um garimpador. Quando ele está ali com a sua picareta ou com o seu maquinário, quando ele vê um pontinho amarelo, irmão, aí ele fala: olha, achei um ouro, tá bom, eu vou largar isso aqui. Ele vai parar por aí, sim ou não, irmão? Ele vai falar: aqui que é a fonte, aí que eu vou chegar até no centro da terra se for preciso. Assim é a palavra de Deus, irmão. Quando nós começamos a examinar as Escrituras, como eu falei anteriormente, não somente ler, mas estudar, irmão. Ter o cuidado de ler, de respeitar cada vírgula, cada ponto. Tem pessoa que pega a palavra do Senhor, irmão, e vai lendo, e perseverar na doutrina dos apóstolos, comunhão, no partir do pão, nas orações, cada um, irmão, nem sabe o que está lendo, irmão. Tinha um pastor lá no Brasil, que ele lia aquela palavra, a qual, aleluia, está descrito assim na palavra do Senhor: purificai as mãos, pecadores. E ele lia assim: purificai as mãos pecadoras. Aí a igreja pensava: olha, tem gente aí que está fazendo coisa que não deve. Mas não é isso que a Bíblia fala, irmão. A Bíblia fala: purificai as mãos, vírgula, pecadores. Aí, irmão, purificar as mãos, pecadores. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo longe da igreja? O que vocês estão fazendo aí na frente do computador? O que vocês estão... purifica essa mão aí. Não tem nada a ver, irmão, o que está falando na Bíblia. Por isso que nós temos que ter o cuidado, irmão, respeitar cada ponto, cada vírgula do que está descrito na palavra do Senhor. Examinar as Escrituras, irmão. E temos que esconder, depois que quando somos realmente avivados, nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração. Para quê? Para não pecar contra Deus. Amém, igreja? Amém. Terceira coisa que eu vejo, as marcas de um verdadeiro avivamento. Primeira coisa, irmão, nós vemos que um verdadeiro avivamento deixa a marca da dedicação a missões. Segunda coisa, nós iremos ter uma perseverança na palavra. Terceira coisa que eu vejo, irmão, que um verdadeiro avivamento deixa como marca na nossa vida. Aleluia. Esse daqui vai pegar, pastor. Deus me trouxe até esse lugar e receba, aleluia, se é da sua necessidade ou de interesse da igreja. Terceira coisa que eu vejo que um avivamento produz em nós. Repita assim comigo, irmãos. Nós não deixamos de vir para a igreja. Versículo 46, na parte A. O que diz aí, igreja? Mais uma vez? Perseverando unânimes todos os dias no tempo. Perseverando unânimes todos os dias aonde? Não é no YouTube. Você vai baixando filme?
para assistir no fim de semana? Aí tem gente, irmãos, que dá vontade de ir no home center e comprar lustramóveis para lustrar a cara de pau da pessoa que fala que, pastor, eu comei, né? Não vai dar para ir na igreja hoje, porque olha, eu saí, né, e não deu tempo de voltar pro culto. Mas irmãos, tinha tanto tempo para sair. O culto, irmãos, que hora que é o culto aqui, pastor? No domingo? 6 horas. 6 horas da tarde, em Yuca é 6h30. Tem o dia inteiro, irmão, para fazer a sua programação, descansar, ver uma boa programação, sair, se divertir com a sua família, curtir sua esposa, seus filhos. Aí a pessoa ainda tem a coragem de ligar, ou às vezes nem liga. Aí no meio da semana a gente, já no outro dia, ou então no fim do culto, irmão fulano de tal, tá tudo bem? Sentia falta do irmão. Então, pastor, é que eu saí, né? E não deu tempo de voltar. Queridos, quem tem ou quem recebe um verdadeiro avivamento não deixa de vir para a igreja. Depois que eles receberam aqui a descida do Espírito Santo e perseverando unânimes todos os dias no templo, olha isso. Sempre quando tinha reunião eles estavam ali. Sempre que Pedro estava explicando a palavra do Senhor no ministério da palavra, eles estavam ali. Agora hoje em dia, irmão, a igreja é substituída pelo diáspora. Hoje em dia, a igreja é substituída pelo fujiquil. Hoje em dia, o fim de semana, que era para estar adorando ao Senhor, dando as mãos para o seu pastor, dando aqui, aleluia, o seu abraço amigo, para dizer, pastor, eu estou contigo. Aí tem os games da vida. Eu também sou filho de Deus, trabalho a semana inteira, faço zangueio até tarde, aí sábado e domingo tem que estar dentro de uma igreja. Ei, meu querido, eu sempre tenho o costume de dizer isso, irmão. Saiba que para a sua bênção acontecer, existe um dia certo, porque Eclesiastes 3 diz assim a palavra de Deus, que tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. E na eternidade, irmão, Deus já sabia que você estaria aqui no dia 22, né? 22 de setembro de 2012, na cidade de Jos. Na eternidade, olha isso. Antes de Deus formar o mundo, a existência, Ele já sabia que você, cada um de vocês estariam aqui. Aí na eternidade Ele já bateu o rancor e falou, olha, no dia 22 de setembro, daqui a 2012 anos, depois que eu criar essa terra, e depois que meu filho partir dessa terra e voltar aqui para mim, eu vou abençoar o meu filho ou a minha filha que estiver na minha casa. Aí quando chega a hora de Deus derramar a bênção no dia 22, cadê o irmão? Cadê a irmã? Está no Diasco, está no Shimagura, está no Sank. O irmão está no PC Depoto fazendo o upgrade, né? Do seu PC. Não, estou lá no Fujiquil, do Edianaica, né? Só virando as poltronas ali da montanha russa. E Deus derramando a bênção aqui na igreja e nós lá nos divertimos. Saiba, irmão, que cada vez que nós deixamos de vir para a igreja, nós estamos adiando a nossa bênção. E quem sabe até deixando de recebê-la. Porque Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Salmo 84:10 diz a palavra do Senhor, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Olha isso, irmão. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.